Boa noite, mais uma vez, queridos amigos, queridos irmãos, familiares. Estamos aqui para informá-los sobre algumas novidades que nós estamos passando diante da sociedade, diante do meio político, diante de várias mudanças que aconteceram. Né? E nós temos visto alguns empresários, alguns amigos, algumas pessoas perguntando, e eu selecionei algumas dúvidas, 3 dúvidas principais que está muita gente perguntando, e eu tenho tentado, juntamente com a Escola de Finanças, que a Escola de Finanças ela é um complexo de assessores, um complexo de consultores que estão nos ajudando, e nós tentamos resumir o máximo possível. E nós temos aí, meus queridos irmãos, eu trouxe para vocês, eu gostaria que você visualizasse, eu e o professor Valdir Paiva, que hoje ele não pôde estar conosco, mas sempre abordamos esses temas com a intenção de fazer com que este momento que nós estamos passando, não só você, empresário, autônomo, mas todos nós da sociedade que estamos passando, possamos ter uma resposta para tudo isso, né? A primeira dúvida que geralmente a gente tem visto, vai aparecer na sua tela já, a primeira dúvida, no próximo slide, nós estaremos vendo uma dúvida bem importante. Por exemplo, um empresário tem uma loja alugada, mas a mesma está fechada. Como o empresário vai pagar o aluguel? Como ele vai pagar os boletos se a loja não fatura, né? Aí vem outra pergunta, outra indagação. O governo oferece alguma ajuda? Então veja, irmãos, que isso aí é muito comum nós estamos vendo isso. Muitos empresários estão fechando as portas, estão demitindo, né? E o que a gente mais está vendo é pessoas que estão com as suas empresas em prédio alugado. Como é que ele vai fazer tudo isso, né? A primeira resposta que eu até coloquei para você também visualizar comigo é que o governo ele não pode intervir em relação comercial nenhuma, de nenhum empresário. Mas mesmo assim, o governo federal ele criou uma linha de crédito especial junto aos bancos, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, com juros bastante baixos e prazos de carência sem cobrança de IOF. Então, se esse empresário, se você é um empresário, está passando por esse problema, está com as portas fechadas, de repente procure o seu gerente da conta do banco, ou público ou privado, para que ele possa te ajudar nesse sentido, porque já foi aberto uma linha de crédito para isso, tá bom? E a segunda resposta também, eu coloquei aí no item 2, ele diz assim, no contrato de locação e boletos, a palavra do dia, eu botei do dia, mas é a palavra do dia, da noite, da tarde, da madrugada, é renegociação. Todos vocês têm que procurar o seu credor, procurar o seu fornecedor para uma renegociação de pagamento ou descontos por tempo determinado, né? Tudo isso aí, irmãos, tem que ter uma postura cristã. Não é fugir, não é virar as costas para o problema e deixar para lá. Não. Procure o seu credor, procure o seu fornecedor e comece a renegociar tudo isso aí. Porque, irmãos, hoje todos nós estamos passando por isso. Então nós precisamos ter a convicção de que esse momento é um momento especial para todos, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, onde este programa estiver chegando. A palavra que eu gostaria de colocar para você, meu querido amigo, meu querido irmão, é que renegocie, procure o seu contador, procure o seu advogado, peça ajuda, porque esse momento não é um momento de você fugir disso. Você tem que encarar. Já tive exemplos de pessoas que tiveram sucesso na renegociação. Eu tinha um aluguel de 2.000 e agora eu consegui um desconto. Viu aí como eu estou falando de desconto? Eu consegui um desconto de 50%. Então, automaticamente, aqueles 2.000 baixou para 1.000 e pelo menos vai me dar uma folga durante 3 meses e havendo necessidade de uma prorrogação dessa negociação, beleza. Mas fechou nos 3 meses, consegui fechar em 50% pelo menos, então, amigo, é melhor do que o seu inquilino, você que é dono do prédio, é melhor do que o seu inquilino colocar na justiça. Eu tenho condomínios aqui de 30 e poucas lojas aqui na nossa região onde eu resido
que o dono do condomínio ele não abriu um centavo. E todo mundo fechando as portas, todo mundo sem cliente, e o cidadão simplesmente não abriu um centavo de desconto. Aí sabe o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu foi que eles tiveram que, os inquilinos entraram na justiça e teve que ser pela justiça, porque infelizmente o dono de todas aquelas lojas, daquelas lojinhas que estavam ali, eles estão fechados e tendo que pagar um aluguel como se fosse com loja aberta. E infelizmente, devido a essa falta de bom senso, a essa falta de até mesmo de consideração, né? Porque quando você fecha um acordo com alguém, quando você fecha um contrato com alguém, ali é firmado também uma amizade. Ali é firmado também um pai de família está ali trabalhando em prol da sua família. E a pessoa não levar em consideração isso, então a palavra do dia, da tarde, da noite, da madrugada, a palavra é renegociação. Faça a sua renegociação, tenha bom senso, tenha bom juízo, né, para negociar, porque a negociação hoje em dia não pode ser diferente. Né? Eu não posso fugir. Né? E se os boletos estão chegando, meu amigo, procure renegociar o mais urgente possível. Ok? Então, se você tem uma reserva, essa reserva que nós vamos comentar logo mais, se você tem uma reserva e essa reserva pode ser usada, beleza. Mas saiba que essa reserva, ela pode ser necessária lá na frente. Então, por enquanto, tente renegociar, tente fazer de tudo. E se você está procurando uma linha de crédito especial, esse é o momento. O governo federal já liberou, procure os bancos públicos e privados oficiais, né, os bancos oficiais, e eles vão te ajudar, tá bom? Segunda dúvida que eu gostaria que você lesse comigo aí na tela, que é muito comum as pessoas perguntarem, o nosso diretor Joilson já vai colocar na tela a segunda dúvida, como é esse empréstimo para a microempresa, né? Foi aberto essa linha de crédito, como eu já falei, uma linha de crédito especial junto aos bancos, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né? Com juros bastante baixos. Eu já falei sobre isso, estou só repetindo, né? E prazos de carência sem cobrança do IOF. Mas sabe o que é que esses empréstimos para a microempresa está favorecendo? Olha só, veja só nesse segundo pontinho aí. Os juros são de 3,74 ao ano, com carências de 6 meses. E em até 36 parcelas, 3 anos para você pagar nos bancos oficiais. Só que tem um detalhe, esse terceiro pontinho aí que você está vendo. A folha de pagamento da sua empresa, da sua microempresa, ela tem que estar no banco escolhido no qual você solicitou o crédito. Então vamos supor, você tem uma conta no Banco do Brasil, você tem uma conta no Banco do Brasil, a sua microempresa tem uma conta no Banco do Brasil. Aí você quer essa linha de crédito especial. Você vai lá no banco, procura o seu gerente e você informa que está querendo essa linha de crédito para ajudar a sua empresa, não é, com essa carência, com esses juros baixos, e que você vai, naquele momento, você vai, se você não tinha a folha de pagamento no banco, você vai colocar a folha de pagamento no Banco do Brasil. Isso é um exemplo, tá, gente? Então, no Banco Oficial, Banco do Brasil, Caixa Econômica, alguns bancos privados também. Então, independente de qualquer coisa, você tem que ter, a regra número 1 é que a folha de pagamento tem que estar naquele banco que você vai pegar a sua linha de crédito. Então, esse empréstimo para a microempresa talvez seja a solução para a sua vida. Talvez seja a solução para você, microempreendedor, para aquele empreendedor que está com o seu negócio, você investiu e agora não tem mais clientes, ninguém vai atrás de você, e quando as portas estavam abertas ainda chegava cliente, mas agora com as portas fechadas, como é que vai ser agora? Então, nesse momento, para ter para você ter uma saúde financeira e que de repente venha dar uma folga a você e você segurar até o máximo possível durante 6 meses, durante até 1 ano, é interessante esse recurso, né? Esse empréstimo é especificamente para a microempresa, não é? Mas você converse com o seu gerente, busque a orientação do seu profissional contábil, busque a orientação do seu
profissional jurídico, que é o seu advogado. E se você não tiver nenhum desses dois, não tiver nenhuma orientação, está meio que perdido, digamos assim, venha até nós, procure a Escola de Finanças através do nosso telefone 991016312 e você vai nos contactar, vai entrar em contato pelo Zap e nós teremos o maior prazer de lhe ajudar, tá bom? Esse telefone que está na tela, 91016312 e o Instagram Escola_Financas. A terceira dúvida eu gostaria de colocar para você é a dúvida o que o governo pode oferecer para as microempresas que não tenham empregados e apenas sócios para pagar o Prolabore. Antes de falar sobre a resposta, o Prolabore é como se fosse o seu contra-cheque, só que para os sócios, ok? Então, de uma forma bem básica, numa linguagem bem fácil de você entender. Então, todas as empresas do Simples Nacional tiveram suas obrigações fiscais tributárias prorrogadas para 90 dias. Independentemente de ter ou não ter funcionários. Nesse caso, procurar o profissional contábil, né, que ele vai esclarecer melhor, ou a Escola de Finanças. Eu não posso dar mais informações agora, porque o nosso tempo é um tempo pequeno, mas se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, nos procure, ou procure o seu contador, procure o seu advogado. Isso é importante, você estar inserido nesse contexto, sabe? Porque o governo ele está oferecendo, ele está tentando trazer uma solução para a sua vida empresarial, né? E muitos empresários, eles não têm empregados. É o caso dessa pergunta, né? Chegou essa dúvida para mim e eles têm apenas o Prolabore, né? Ali, que são dos sócios, né? Então, essas pessoas, eles têm que prorrogar as suas obrigações fiscais e tributárias, né, por até 90 dias aí. Isso é a lei, né? Já foi oficializado, então isso aí o empresário, volta a repetir, ele terá que procurar o seu profissional contábil e o seu profissional jurídico. Ou então procura a Escola de Finanças. Ok? No próximo slide, eu gostaria de colocar para vocês 4 lições para aprendermos com a crise. A primeira lição que eu gostaria de ensinar a vocês é que todos nós temos que ter uma reserva de emergência, ou seja, um plano de contingência. Eu já falei nos outros programas que os outros programas eu falei muito sobre plano de contingência. Isso é importante, irmãos, porque nós estamos vivendo um período muito crítico e nós precisamos ter planos de contingência. Eu estou falando plano de contingência para que você entenda o que é um plano de contingência. Por exemplo, se de repente houver um terremoto, se tiver um tsunami, se tiver uma seca, qual é o plano de contingência para eu sobreviver diante dessa adversidade? Então, nós estamos passando pelo Covid-19. Então, a minha empresa está sofrendo, a minha empresa está padecendo e eu preciso de uma solução. Então, a primeira lição que eu gostaria de passar para você é que toda empresa, a partir de hoje, daqui para frente, pense num plano de contingência. Eu chamo reserva de emergência ou plano de contingência. Pense nisso. Tire uma reserva para esses momentos. Porque muitas das pessoas não pensam sobre isso. E outro detalhe, irmãos, algumas pessoas me perguntaram, e qual é o percentual que eu posso tirar para o meu plano de contingência, para a minha reserva de emergência? Qual é o meu percentual? O percentual é relativo. Cada pessoa pode dizer, eu tiro 10% do meu faturamento, eu tiro 20%, 30%, eu tiro 10% do meu lucro, não do faturamento, porque existe o faturamento e existe o lucro, não é? Então, muitas pessoas tiram do faturamento, outros tiram do lucro. Então, independente de qualquer coisa, eu gostaria que você entendesse que essa reserva de emergência é o principal fator para você ter uma saúde financeira lá na frente. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das pessoas foram pegos, a gente costuma dizer aqui no Nordeste, né? Foram pegos de quê? De calça curta. Sabe aquela história da calça curta? Foram pegos de calça curta, ou seja, numa linguagem popular, né, popularmente falando, é aquela linguagem que o cara foi pego de surpresa. O Covid fechou minha porta, fechou as portas da minha empresa. Então, automaticamente, você tem que já tirar como lição de vida. Eu, como empresário, eu não posso viver a vida
sem ter um plano de contingência, sem ter uma reserva de emergência. O segundo ponto, a segunda lição que eu gostaria de passar para vocês: abra os olhos para as novas oportunidades. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, meus queridos familiares que estão assistindo de perto e de longe, olha, quantas oportunidades foram abertas apesar da Covid, né? Apesar da Covid-19, quantas oportunidades foram abertas? Pessoas que estavam sem nenhuma criatividade e de repente deram um estalo e disseram: rapaz, eu comecei a desenvolver um trabalho hoje mesmo, hoje é segunda-feira, né? Pela manhã, eu estava conversando com um empresário, um microempresário. Ele disse: a partir de hoje, Edivardi, eu e a minha esposa estaremos fazendo um bolo, estaremos fazendo tortas, estaremos fazendo pão também. Eu tenho uma prima nossa também já está envolvida com isso. Então veja só que coisa interessante, né? Precisou, digamos assim, entre aspas, né? Precisou a Covid chegar para a pessoa arregaçar as mangas, né? E investir e empreender, né? Então esse é o momento. Sabe quantas empresas estão ganhando aqui nesse momento de crise? Você já viu que nós temos os Ubers, Uber Eats, né? Que estão andando de bicicleta, estão andando de moto, estão fazendo entregas. Como eles cresceram com isso? As oportunidades apareceram de cachoeira agora. Tem empresas que fazem... Eu conversei com um empresário, uma empresa de polpa de fruta. Ele disse: olha, a gente não tem como dar conta dos pedidos que nós já recebemos. Irmãos, então, enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Então pense nisso. Nós precisamos abrir os olhos para as novas oportunidades. Amém? Fica aí a dica número 2. A dica número 3: está sempre apto e aberto a novos ensinamentos e aprendizados. Olha só, às vezes eu quero crescer, mas eu estou fechado, eu não quero ouvir ninguém falar sobre dicas, eu não quero assistir à escola de finanças aqui da Louva RN, não é, diretor? Nós vemos pessoas assim: deixa para lá, isso é um programa que a gente assiste depois e não dá valor, né? Não está aberto a novos ensinamentos, aprendizados, e é muito importante esse momento. Esse momento é um momento em que eu preciso fazer uma autoavaliação. Como estão minhas finanças, como estão os meus negócios, o que é que eu posso inovar, eu preciso inovar. Então é por isso que eu falo, aberto a novos ensinamentos e aprendizados. Então esses aprendizados têm a ver com inovação. Se o meu restaurante, eu recebia fisicamente os meus clientes, agora eu vou levar para os meus clientes o prato que o meu cliente gostava. Eu vou atender o meu cliente usando o Uber Eats, usando outros mecanismos, e vamos abrir abrir um grupo de pessoas para atender telefones, né? Então é muito importante isso. Tem que haver inovação, tem que haver novos aprendizados, novos ensinamentos. A Covid-19 está nos dando. Então, nós precisamos... As igrejas, veja só, as igrejas estão agora tudo virtual. Que grande ensinamento, né? A tecnologia agora está a nosso favor. Então, nós estamos levando os cultos para as casas e as pessoas estão assistindo através do seu smartphone, através do seu computador, através de vários mecanismos. As igrejas estão utilizando. Por quê? Porque eles foram abertos a novos ensinamentos e aprendizados. Se a igreja, eu não posso ir até a minha igreja, a igreja que eu frequento com a minha família, agora eu vou assistir dentro da minha casa, através dos programas que estão sendo colocados por todas as denominações e credos aqui do Brasil e fora do Brasil também, não é? Que coisa interessante. O quarto aprendizado, a quarta lição é que você nunca despreze ou subestime as fontes de renda alternativas. O que é que eu quero dizer com isso, meus queridos irmãos e amigos e familiares? O que é que eu quero dizer com isso? Eu não posso desprezar, sabe? Eu tenho aqui eu sou funcionário público, um exemplo, né, irmãos? Eu sou um funcionário público e a minha esposa ela costura.
Ela costura vestidos, ela costura para algumas mulheres. É um valorzinho lá pequenininho. Mas, meu querido irmão, veja que isso aí pode ser transformado em bênção para a sua vida. A sua vida pode estar, sabe, de repente, precisando que você dê valor a isso aí, a essas pequenas fontes. Eu coloquei aí fontes de renda alternativa, né? Eu conheço funcionários públicos federais que eles têm uma boa renda, eles vivem muito bem, mas eles têm outras fontes de renda. E essas outras fontes de renda canaliza e proporciona a ele, a sua família, um conforto gigante. Pessoas que estavam trabalhando com cavalos. E ele nunca trabalhou com cavalo, mas ele tem uma fonte de renda alternativa. A pessoa investiu em gado, a pessoa investiu em imóveis, e dentro desse imóvel colocou uma plantação, uma lavoura, está investindo na sua lavoura e nunca trabalhou na lavoura, né? Médicos que estão investindo em outras coisas totalmente diferentes, né? Então, amados, esse item 4, nunca desprezar ou subestimar as fontes de renda alternativas, é justamente para você não desistir, para você não deixar para trás. Então, voltando para a tela, querido diretor, eu gostaria só de mostrar aí as 4 lições, né? Bem rapidinho. Então, primeiro, ter uma reserva de emergência. Segundo, abrir os olhos para novas oportunidades. Terceiro, estar sempre apto e aberto a novos ensinamentos e aprendizados. E quarto, nunca desprezar ou subestimar as fontes de renda alternativas. Você é capaz, você tem condições, e faça com que tudo que vier à sua mão prospere. Peça a Deus ajuda. Sabe, irmãos, eu tenho na minha casa um jardim, e a minha terapia é trabalhar com plantas que tenham flores, né? E eu adoro quando vejo as plantas com flores. Eu tenho uma paixão por flores, né? Eu fotografo direto, estou sempre mandando para os amigos, para alguns grupos que participam conosco, né, sociabilizam a parte, a parte da família, a parte de trabalho e etc, etc. Então, de vez em quando eu mando algumas flores e as pessoas perguntam, mas isso é na sua casa? Eu disse, na minha casa. É porque aquilo que você faz com paixão, aquilo que você faz com amor, sabe, o Senhor honra. E isso é muito importante. Às vezes você não tem recurso, você não tem o melhor adubo, você não tem o melhor jarro, a melhor planta, mas Deus, ele abençoa. Eu estou falando isso, irmãos, porque a partir das pequenas coisas o Senhor pode te abençoar. Então, quem sabe, nesta noite, através dessas lições, dessas dúvidas que nós colocamos para você, o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu louvo ao Senhor porque aqui, neste momento, nesta hora, o Senhor, ele tem trazido para você, através de mim, através da minha pessoa, através da Louva RN TV, uma mensagem de esperança, uma mensagem de crescimento, uma mensagem que você não pode parar, você tem que levantar o quê? Levantar a cabeça, olhar para frente e dizer, eu vou vencer. A Covid não vai ser um impedimento, a fome, a nudez, nada vai impedir o meu crescimento, porque o Senhor está na minha vida. Amém? Então, eu louvo ao Senhor. E para encerrar, eu tenho uma mensagem aqui também bem facilzinho, que eu tenho um livro, e esse livro ele me falou uma frase, eu gostaria de passar essa frase para você. Infelizmente não deu tempo de eu colocar aqui na tela, mas eu gostaria que você lesse, aliás, ouvisse essa frase, que ele diz assim, seja sincero quando for negociar dívidas. Mostre sua situação financeira e comprove que você não é um devedor profissional ou uma devedora profissional. Então, nós somos diferentes. Nós não podemos agir como o mundo age, que é virar as costas e deixar a pessoa para lá na dificuldade. Não. Nós somos devedores, então temos que correr, temos que buscar entendimento, temos que fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. A palavra de Deus, ela nos ensina e nós gostaríamos de fazer com que a palavra de Deus chegasse até a sua casa para que lhe conscientizasse que a área financeira ela não pode estar separada da área
educativa, né, da área da educação financeira, porque existe a educação financeira, existe a inteligência financeira. A educação financeira é a teoria, são os livros, não é? E a inteligência financeira é a prática. Então você precisa praticar amparado pela educação financeira. Mas entre a educação e a inteligência tem que estar Cristo. É por isso que você está vendo aí, Joilson, diretor Joilson, bota aí o slide com isso aí. Olha só, no meio da educação financeira e das finanças existe uma cruz. Quem traz o equilíbrio para nossas vidas, amado, é Cristo. Então, que você possa ter uma vida equilibrada entre o que você aprendeu e entre o que você gastou ou está investindo, Cristo possa estar na sua vida. Desde já, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, eu agradeço a oportunidade e eu louvo ao Senhor pela sua vida, que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração e que estejamos segunda-feira que vem com mais algumas importantes dicas na área financeira. Um forte abraço, que Deus abençoe a você, a sua família, que você possa prosperar em dias de crise, né? E eu costumo sempre dizer, eu coloquei até recentemente para finalizar uma frase que diz assim: em momentos de crise, nós não ficamos abalados, porque nós temos Cristo. Quem tem Cristo não fica abalado. A gente fica, lógico, a gente tem família, a gente se preocupa, mas com Cristo nós venceremos. Com Cristo nós passaremos o deserto. Amém? Que Deus abençoe a você e até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Forte abraço e a paz do Senhor. Boa noite.